Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast da Capilar e hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é publicitário e administrador, especialista em gestão de projetos e atua como consultor focado em tecnologia. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, Maíra, tudo bom? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada pela presença, né? Vai ser um assunto super interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão. Inclusive, a gente tem recebido aqui vários profissionais da área da saúde e a gente observa, Bruno, que no processo de formação desses profissionais, né, em medicina, estética, biomedicina, enfermagem, por aí vai, formam-se grandes especialistas, mas a gente não tem o conhecimento de gestão do negócio. Perfeito. E muitos desses profissionais atuam, né, nas suas próprias clínicas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de conhecer um pouco sobre gestão. Então, bacana, mas esse assunto aí é extenso, dá pra gente falar algumas horas aí sobre isso, porque realmente o que a gente mais tem no mercado são excelentes profissionais, pessoas com especialização, com anos de prática, que são realmente diferenciados no que fazem, né, na sua atuação, mas tem muita dificuldade de progredir quando saem de algum projeto de terceiros, né? Quando decidem fazer o seu próprio caminho, empreender por conta própria, acabam sempre encontrando muita dificuldade, porque nunca tiveram uma proximidade, uma experiência com a gestão, né? A faculdade forma excelentes profissionais para a atuação naquela área, mas nunca para cuidar da gestão, para gerir um negócio, para tocar, e algumas coisas assim. E se a gente for entrar nessa área, a gente vai falar até do nosso sistema educacional, que não fala sobre educação financeira. Sim. Mas os profissionais chegam no mercado muito capacitados, muito proficientes, mas sem conhecimento nenhum de como gerir, de como tocar um negócio, de como interagir com outros players do mercado, com seus clientes pessoa física, pessoa jurídica, com o governo. Enfim, é uma seara muito grande, um mercado muito grande e muito carente. Essa é o meu foco aí, acho que é uma grande demanda no mercado hoje. Sim, você atua como consultor, né? E você tem uma vasta experiência, por incrível que pareça, com o público da área da saúde, né? Pois é. A gente tem muitas parcerias aí com o pessoal da saúde, especialmente uma área muito carente de gestão. Eu acho que, talvez até pela própria natureza da profissão, né? Da área, seja muito focada no contato humano, em lidar com o público, entender a dor do paciente, né? Quando você fala em saúde, você está falando em entender literalmente a dor daquele paciente, né? E a parte da gestão, a parte da administração, ela tem um viés quase oposto, né? Quando você começa a conversar com os profissionais, o cara da gestão é sempre o cara mais frio, mais calculista, mais distante um pouco, e o profissional do atendimento, principalmente da saúde, é um profissional mais humano, de mais calor, né? De mais proximidade com o seu paciente. Então, costumam ser habilidades que você não encontra no mesmo profissional, são bem divergentes. Sim. Falando de gestão, eu acho que quando a gente pensa em gestão, a gente está falando de algo um pouco vago, pensando que tem várias partes de uma empresa, né? A gestão de pessoas, gestão financeira. Perfeito. Você está falando sobre o profissional da área da saúde não ter essa frieza, né? Eu observo, né, atuando há um tempo nessa área, que existe um ponto em comum entre os profissionais da área da saúde, que é a dificuldade em gerir a questão financeira e principalmente de entender o processo de cobrança diante do paciente. Sim, isso é uma dor muito comum. Porque a gente está tão acostumado a ouvir a dor do outro, né? Independente de qual setor você está atuando ali na área da saúde, que é difícil dar um preço, né? Quando a gente vai... Porque, pensa bem, você está falando da angústia do outro diante de uma questão. Quanto vale isso, sim, né? Sim, é bem difícil, bem difícil. Os profissionais da saúde têm esse dilema e têm esse desafio extra na sua atuação de precificar e gerir ali de uma maneira fria e distante todas as intercorrências administrativas de um paciente com quem ele está tendo um outro tipo de relacionamento também, né? Um relacionamento de proximidade com a dor. Aí vocês da área da tricologia, vocês têm uma proximidade muito grande com a dor, uma dor grave para o paciente, né? E que normalmente é um sintoma de algum outro problema maior ainda. E você
no meio disso, colocar ali um processo administrativo, um processo de cobrança, um protocolo padronizado, ali aquela coisa meio fria, é muito difícil para o profissional. Então, a vantagem, a notícia boa é que tem outros caminhos, tem outros recursos. Aí tem uma das coisas que eu faço, principalmente, é dar suporte nessa área para esse tipo de profissional, para ele poder focar em trabalhar ali o que eu chamo de vantagem comparativa, né? Ele focar no que ele é realmente proficiente, no que ele é realmente diferenciado, no que ele é realmente bom. No caso ali do tricologista é o atendimento, é a consulta tricológica, o plano de procedimentos tricológicos que o paciente precisa conhecer, os produtos que ele precisa utilizar. Quando você tem um profissional focando exclusivamente nisso, tem um profissional muito mais produtivo dentro da área que ele domina. E a parte da gestão terceirizada ou delegada a alguém que esteja mais familiarizado com esse aspecto. E falando pegando um gancho aí do que você falou da gestão financeira, realmente quando a gente fala em gestão é um termo meio vago. Uhum. E tem dentro de uma empresa, dependendo do porte dela, você vai ter várias áreas que você vai ter que gerir. Se você começa a ter funcionários, você vai ter que gerir Sim. RH e tudo mais. Mas o que a gente deve ter em mente é que a gestão, ela a gente tem que ter uma visão matricial, ela tem várias fontes que se cruzam em vários momentos. E, inevitavelmente, todas elas, em algum momento, convergem para a gestão financeira. Uhum. Tudo, no final das contas, se resume em números, em resultados. A gente tem que pagar alguma coisa. A gente tem que pagar as contas, tem os boletos, e para pagar os boletos a gente precisa de rentabilidade, precisa que o negócio seja rentável. Então, no final das contas, ainda que você analise ali aspectos emocionais ou, enfim, outras vertentes ali do seu atendimento, do seu processo, da sua gestão, no final das contas, tudo vai se reverter para uma gestão financeira. E você acha que essa é a maior dificuldade? Sem sombra de dúvida. Porque, por exemplo, dentro das diversas áreas da gestão de um negócio, um profissional tricologista que é realmente muito bom no que ele faz. Uhum. Ele conhece as etapas do processo dele. Então, ele é capaz de ter uma gestão eficiente sobre o lado operacional do negócio dele. Uhum. Saber quanto tempo... Mesmo que ele não tenha isso desenhado. Mesmo que ele não tenha isso desenhado. Normalmente, o caso é esse. Ele não tem isso desenhado, escrito em lugar nenhum, tá na cabeça dele. E a gente... E se ele morrer, ferrou. Ferrou, acabou o negócio. Uma das primeiras etapas do meu trabalho, sempre que eu fecho uma parceria com algum cliente novo, é tirar a informação da cabeça das pessoas e colocar no papel, né? Não no papel especificamente, obviamente. Sim, mas você odeia papel. Eu odeio papel. A gente já sabe. Vamos partir para o virtual. A gente tem que ter uma cópia em papel, mas vamos trabalhar no virtual. Então, tirar a informação ali, os processos, as etapas, os pontos fracos do processo, onde estão os riscos, tirar tudo isso da cabeça do profissional, do especialista, documentar tudo isso, mostrar para ele uma versão, um mapa, né, de como é o processo dele, do que ele precisa fazer, facilitar a gestão que ele já pratica na parte operacional do negócio dele, normalmente o cenário é esse, Uhum. E conectar isso com o restante, com a gestão administrativa, com a parte financeira, Uhum. com a parte comercial, marketing, todos os outros aspectos que ele precisa que existam no negócio dele, para o negócio dele cumprir o seu papel. Ele se É interessante você falar sobre isso, porque eu pensando nisso na prática, né, para quem não sabe, o Bruno desenhou todo o processo da Capilar. Uma coisa que eu penso muito, depois que a gente fez todo esse desenho dos procedimentos, gente, é uma coisa, assim, a gente teve que pegar os produtos, medir os ml utilizados, né, pra gente entender qual era o custo real, porque a gente tinha uma coisa do imaginário, né, como todo bom profissional na área todo da bom saúde. Profissional que não é adepto da gestão, ele pega aqui, vê o vento para onde está indo e acredita e vai, isso é bastante comum. A gente tinha uma coisa da cabeça, assim, né? Uma noção, mas a gente não tinha uma certeza naquilo que de fato era utilizado, em quantidades e tudo mais. E na nossa área, você pega, por exemplo, a estética, a tricologia, a gente compra produtos que são grandes, né? E faz a utilização fracionada. Exato. E a gente não tinha essa percepção do quanto a gente fracionava. A gente tinha, assim, um chute. Essa é a grande verdade, né? Sim. E quando a gente fez essa divisão, entendeu, e teve que montar todo o processo para chegar nisso, para precificar o procedimento, a gente teve que... Não, primeiro começa assim, depois assado e vai indo assim. Isso, além de mostrar pra gente aonde estava o ralo de dinheiro, vamos colocar assim, porque eu descobri, por exemplo, que a gente gastava um dinheiro muito grande no procedimento para utilização de shampoo.
Sim. Que é tipo assim, é um detalhe. É um detalhe que encarecia o teu processo. Exatamente, encarecia muito. E a gente, inclusive, conseguiu tornar o nosso serviço mais acessível, controlando a utilização do produto, né? Então, a gente usava shampoo de qualquer jeito. A gente não tinha percepção de que o shampoo era o ralo do dinheiro ali no procedimento. Nunca que eu ia imaginar isso, nunca. Só quando você montou todo o processo que a gente falou, caramba, tipo, mais da metade do custo em procedimento é do meu shampoo. Isso aí, quem trabalha com matéria-prima, né, com consumo, né, consumíveis aí dentro do seu negócio, no seu caso o shampoo e aí outros produtos que você utiliza em tratamento, precisa ter muito cuidado com isso, porque isso aí é um cenário muito comum. Mas é muito barato, eu compro isso em quantidade, eu não percebo. Mas normalmente é justamente aí onde está o ralo imperceptível, né? É onde você está perdendo sem perceber. E aí o exemplo que eu te dei agora há pouco, como tudo converge para a gestão financeira. A gente estava olhando o seu processo operacional, fez um mapeamento do processo, como é que deve ser cada etapa, quanto você utiliza de matéria-prima, de produtos ou de consumíveis no geral em cada etapa. E no final você percebeu que a sua compra de matéria-prima não estava condizente ali com o que você deveria estar consumindo. E construir isso foi importante para o processo de padronização do serviço, Perfeito. De uma entrega de qualidade para os funcionários, né, para as pessoas que são colaboradores da empresa, do que realmente é feito passo a passo. Então, deixa de ser da minha cabeça, se eu morrer amanhã... A empresa continua. A empresa continua, né? E aí traz uma coisa que eu acho interessante. Eu observo muitos profissionais da nossa área muito sobrecarregados. Eles não conseguem sair da empresa. Esse é o motivo número 1 de abandono da gestão pelo profissional. Toma muito tempo. E é por isso que eu bato tanto um dos principais cursos que eu dou nessa área se chama Ferramentas de Gestão. E aí ferramenta é um termo bem abrangente, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, se você quiser ouvir. Mas é porque a gente tem hoje em dia muitas ferramentas, muitos meios de fazer isso de uma maneira simplificada. As pessoas ainda estão presas naquela ideia de que se ele precisar fazer um livro caixa, ele vai ter que ir na papelaria comprar um livro físico. Não é brincadeira. Um livro com as coluninhas lá para ele marcar crédito, débito, a data. E não é. Já trabalhei assim. Eu também já trabalhei assim. Comecei assim. A gente hoje em dia tem muita tecnologia. A gente tem um aparelho celular com a gente o tempo todo, que é um dispositivo de input, de registro, que está sempre disponível. E dali os desdobramentos são inimagináveis. A gente tem diversas formas. Hoje em dia tem um conceito muito abrangente aí, que é o de internet das coisas, né? Então você tem dispositivos dentro de casa conectados, já tem todo tipo de sensor aí para medir as coisas que acontecem no mundo real e precisam ser transpostas, registradas no mundo virtual, né? Porque a gestão ela nada mais é do que a análise dos dados que refletem o que aconteceu no mundo real. Basicamente, aconteceu alguma coisa na sua empresa, você registra ela e posteriormente você faz uma análise e um planejamento em cima daquele registro. A gestão é isso, é essa análise. Então, quanto mais você facilitar as etapas mecânicas e repetitivas de registrar a informação, de consolidar a informação, de resumir para te apresentar a informação que é realmente importante dentro da sua gestão, que é quanto o seu shampoo está te custando. Você não precisa ter um trabalho operacional de calcular isso. Você vai montar ali um planejamento e aquilo vai ser informado para você de alguma maneira automatizado, vai simplificar o teu processo, você vai ter um controle. Quando você quiser rever o seu processo ou mudar o seu processo agora, é muito mais fácil. Você já tem lá o seu custo de shampoo por unidade, você vai desenvolver um novo serviço, você vai inserir ali as coisas que você tem ou que você vai passar a ter dentro do seu negócio e você vai já saber quanto aquilo vai te custar, quanto você vai vender aquele produto, aquele serviço. Te dá previsibilidade no seu negócio. Esse é o grande salto que uma gestão eficiente traz para o empreendedor que está ali patinando, tendo dificuldade ou que não tem tempo para isso, né? Que acha muito difícil, muito trabalhoso, como você estava falando, acaba deixando de lado uma coisa que mudou muito pra gente, até na percepção de dados que você trouxe, a gente tinha
Eu não sei como eu posso falar isso numa linguagem mais popular, porque depois você me ensinou a técnica. Que bom. Mas a gente tinha os dados dos nossos pacientes, né? Enfim, essas informações, 80% delas, tirando a parte de imagens e tudo mais, elas eram feitas em papel. Falei até mais baixo aqui, né? Em papel. Pegou a fugir do microfone, mas era no papel, era caneta. No papel, isso. Bolos de papel, resmas de papel. Ficha de anamnese no Sim. papel, assinatura no papel, tudo no papel. E você vinha martelando a importância da gente trazer isso para o tecnológico, né? Vamos levar isso para o computador. E a gente não conseguia entender a dimensão de dados. Quando a gente reúne essas informações, a gente não tinha a dimensão do valor que isso tinha para o negócio. E aí eu queria que você falasse sobre esses dois pontos, né? O que você me ensinou sobre o CRM, né? Que é essa construção. E aquela coisa que você traz pra gente dos gráficos, né? Por exemplo, eu me lembro que você fez um comparativo para saber o meu público com os dados que eu tinha num sistema que a gente utilizava. Você usava o sistema ali para fazer o registro dos seus atendimentos, né? Uma coisa bem... Eu sem bem intenção básica, nenhuma, só para registrar. Mas você pegou essa ferramenta e transformou em dados importantes na verdade, para o negócio. Exatamente. A gente tem... É o que eu estava falando, a gente tem muita dificuldade primeiro de registrar as informações dos negócios. Como eu falei, as pessoas querem comprar livro caixa, anotar no papel e caneta. Isso fazer é um anamnese problema de papel. Fazer anamnese em papel, fazer protocolo. E assim, quando você olha para esse tipo de informação, para esse tipo de conteúdo, você tem que entender que aquilo ali é a gestão, é o combustível que vai alimentar a gestão do seu negócio. Tá? A gestão depende de dados, depende de informações. Se você vai fazer um planejamento, um planejamento de negócio, um plano de negócio para saber como o seu negócio vai funcionar, e se você vai analisar como o seu negócio se comportou, qual foi o seu resultado, você precisa de dados, tanto de projeção quanto de dados realizados. Então, o mais fácil de você começar é anotar o que aconteceu, registrar o que aconteceu e começar a analisar em cima daquilo ali. Mas você tem que pensar o seguinte: se você vai anotar num papel, você vai precisar do papel para conferir aquilo e possivelmente de algum dispositivo para te ajudar, como uma calculadora, algumas canetas, mais papel. Então você vai ter mais trabalho. Um espaço físico de armazenamento. Tanto que tem empresas aí que ganham rios de dinheiro só fazendo armazenamento de papel. Sim. E a gente tem que guardar esses documentos. São documentos, então a gente tem que guardar por um tempo. Hoje em dia, assim, já tem muita coisa que você pode guardar em versão digital. Tem as mesmas regras, 5 anos de armazenamento, mas você pode salvar em versão digital, assinado digitalmente. Imagina um acúmulo de pacientes e aí você tem que armazenar aquela informação por 5 anos, por exemplo. Se tivesse que voltar aí 20 anos atrás, todas as fotos dos seus pacientes, que eu sei que você tira bastante foto lá dos processos, antes e depois, tivesse que armazenar tudo em foto revelada, né? Como seria... Sabe que no início era, né? A gente tinha um mural de fotos de antes e depois em, sei lá... Com o tempo você precisa de um cômodo só para armazenar esses documentos e terceirizar isso, enfim. Então, quanto melhor for esse armazenamento de informação, utilizando os meios que a gente tem disponíveis hoje, mais fácil vai ser a sua análise posteriormente. E assim, não tem realmente muita necessidade de muito equipamento físico, muito papel, muita impressora, nada disso. Hoje em dia você tem... mas eu não vou perder se eu perder meu computador? Não, você tem milhares de dispositivos de armazenamento em nuvem. Todas as grandes empresas te oferecem opções até gratuitas de armazenamento em nuvem, que você pode ter. Sim. Você pode ter espelhos, backups, né? Ter salvo em um computador, sincronizado com 1, 2, 3 nuvens. Então, assim, o risco de você perder a informação é muito menor. São N vantagens. É lógico que quando a gente fala nuvem também, isso é importante frisar, a nuvem... não existe, né? É sempre o computador de outra pessoa ou de outra empresa. Quando você contrata uma nuvem, o que você está fazendo é contratando um espaço de armazenamento num computador de uma empresa. Só que você tem regras, você é regido por um contrato de prestação de serviço, tem uma série de regras que te respaldam ali, te dão uma segurança maior na utilização daquele serviço. E eu recomendo sempre que você tenha um armazenamento na nuvem, alguma coisa remota para espelhar ali os seus documentos que você gerar de informação virtual. E uma vez registrada essa informação no meio virtual, ela nunca mais precisa ser reinserida. Esse é um erro muito comum que as pessoas têm. Eu
vou mandar por e-mail aqui, eu tenho que inserir no sistema lá e eu tenho que cadastrar na minha planilha, isso dá muito trabalho. Nada disso também, isso não é necessário. Tem meios muito mais práticos de fazer hoje, que você faz pelo celular. Hoje em dia, você consegue tirar uma foto no celular, não vou fazer propaganda, mas no aplicativo de planilha, você consegue tirar uma foto de uma tabela escrita à mão, numa folha de papel e converter em uma tabela digital para você utilizar ali numa planilha ou numa base de dados, no que você quiser. Então tem muita ferramenta para simplificar esse processo de armazenamento, de gestão de informação. Você não precisa ter medo disso e deixar de fazer, ou ficar postergando, ou ficar fazendo de qualquer jeito. Tem muito recurso barato e acessível e simples de utilizar. E uma vez que você alimenta isso, o que eu acho mais interessante é a capacidade do administrador, do gestor ou do consultor em transformar dados que são tão cotidianos para o profissional, né? Uma ficha de anamnese é algo que faz parte do nosso cotidiano com o paciente e ela é feita sem intenção de análise do negócio, ela é feita para adquirir aquelas informações. E é ela que é o principal combustível, o principal material para essa análise do negócio, né? Porque ela é um registro ali quase que imediato de um evento do mundo real, de um evento crucial para o andamento do negócio, que é o relacionamento com o cliente, registrado ali na hora, digital já, de preferência, né? No sistema já online, inseridas as informações ali seguindo um padrão adequado, você praticamente já tem sua análise pronta. Eu costumo dizer, nos meus projetos, e a gente vivenciou isso aí na pele com a Capilar, se eu chegar no cliente, ele tiver tudo organizado, tudo certinho, documentado, um sistema pronto, funcionando, onde ele cadastra tudo, a gente vai gastar ali uns 30% de todo o nosso contrato de trabalho com análise e estruturação dos dados. Se ele for mais organizado um pouquinho, se ele trabalhar com papel e caneta e não tiver muito capricho com esses dados, anotar de forma diferente, a gente pode chegar aí até 60% do projeto só análise e estruturação de dados. Você mencionou que fica assombrada com como a informação surge, né? Como a informação aparece. E realmente essa parte ela é praticamente um passe de mágica. Ela é um resultado, ela é um desdobramento natural de um trabalho bem feito com a sua análise e estruturação de dados, com o seu registro da informação. Porque pensa bem, se você está dentro de uma empresa, se você precisa registrar todas as informações de fluxo de caixa ali, com papel e caneta, vai demorar, vai dar trabalho, vai te desanimar, tem muita margem de erro, você pode escrever coisa errada, você não vai conseguir escrever na hora, você vai ter que escrever no final do dia ou no final da semana, tudo de uma vez só, converter um monte de anotação para uma anotação só. Isso é muito propenso a erro, isso é muito frágil, isso é ruim, isso é desgastante, isso custa caro porque vai ocupar muito do seu tempo. Por outro lado, se você tem um sistema que vai anotando imediatamente a cada momento cada evento que acontece, quando chegar no final do dia, você já tem as informações para análise. Se você já deixou a sua análise pré-construída só aguardando as informações, pronto, você tem o seu reporte, seu relatório de gestão ali pronto. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Imagina os comércios aí estão mais familiarizados com isso. Você tem ali uma movimentação de balcão, onde você escaneia um produto e automaticamente, no momento que você escaneou, ele não está só contando ali o valor do produto para te dar a soma para você pagar. Aquela leitura também está conectada a um banco de dados de estoque. Automaticamente, quando eu li aquele código de barras, eu reduzi lá e confirmei a venda, eu reduzi no meu estoque uma unidade daquele item. Automaticamente, quem está lá do outro lado, acessando o sistema e consultando o meu controle de estoque, já viu aquela variação no estoque, né? Essa é a automação, essas são as utilizações das ferramentas. Só que as pessoas acham que isso é muito complexo, ou isso só funciona em grandes empresas, ou no mercado, que é muito grande. Não, isso funciona para todo tipo de negócio, para todo tipo de gestão. Quanto mais você automatizar e otimizar a captura da informação e a conversão dela do mundo físico para o mundo virtual, mais fácil vai ser o seu trabalho posterior de análise e de gestão, né? Eu costumo dizer que a gente tem um dial ali, né? um ajustezinho, um botão de ajuste, que vai de 0 a 100, e você vai dividir ele sempre entre trabalho operacional e trabalho analítico. Sempre a sua rotina ali dentro se você é um profissional, se você é um gestor especificamente, não importa. Você vai sempre ter que regular entre a divisão ali de 100% entre o trabalho operacional e o trabalho analítico, o trabalho cognitivo. Quanto melhor você fizer o seu trabalho operacional, quanto melhor você preparar o seu trabalho operacional para que ele seja
automatizado e simples de executar, menos tempo você vai gastar com ele e mais tempo você vai ter para dedicar ao seu trabalho analítico. E o trabalho analítico, melhor, além de ser mais bem remunerado, né, ser um trabalho mais especializado, né, vamos dizer, e mais rentável, ele também é o que te dá a oportunidade de expandir, de criar novas oportunidades, porque o trabalho operacional ele é, em suma, repetitivo. Ele te consome tempo para fazer tarefas repetitivas. Quando você diminui isso, quando você automatiza e tem mais tempo para o seu trabalho analítico, para o seu trabalho cognitivo, você começa a enxergar novos horizontes, enxergar novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de gestão. Começa uma análise de gestão bem feita, é aquela que quando você entrega a resposta para o cliente, imediatamente ele já te vem com 3 novas perguntas. Significa que você sanou o problema anterior e agora você está enfrentando. O pessoal fala, pô, levei a resposta aqui para o meu chefe do fluxo de caixa, montei um fluxo de caixa bonitão, ele olhou e já me perguntou como é que fica para o resto do ano. Pô, que bom, sinal que resolveu o problema. Sim. Você está preocupado com outro problema agora. Se surgiu uma nova dúvida, aquilo ali já é uma página virada, foi sanado, aquele controle vai ser mantido, vai ser atualizado e você vai fazer um trabalho para um novo controle, uma nova resposta para uma nova pergunta que surgiu. Sabe que você falando sobre esse planejamento do operacional, né? Que eu confesso que para quem é ansioso, o processo de planejar, ele é tenso. A gente fica na coisa do, mas vamos lá, mas aí tem que responder essa pergunta, mas vamos para a próxima. Mas é verdade. Ele gera um impacto muito importante na mudança do negócio. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu quando a gente criou uma metodologia, né, bem definida para o processo de consulta, é que eu levava numa consulta entre 1h e 1h30. E o paciente, ele saía sem o laudo automático. Então, no início, o paciente não saía com um laudo. Depois, o paciente, que eu queria muito entregar um laudo, né? Com as imagens que foram feitas e tudo mais. Depois, eu comecei a produzir o laudo depois do paciente sair. Então, eu tinha ali 1h, 1h30 com o paciente e cerca de 20, 30 minutos produzindo o laudo. Então, você imagina que o meu paciente estava pagando por 2 horas do meu trabalho como profissional, exatamente. Quando a gente definiu um processo, né, para consulta, da captação de imagem e tudo acontecendo dentro do computador, porque antes a anamnese era no papel, quando tudo se transformou numa coisa só, né, ficou ali integrado, né, a consulta passou a durar de 40 minutos a 1h. Olha o tempo que eu diminuí. E eu levo cerca de 10, 15 minutos na produção do laudo logo depois. Então, o que acontece hoje é que o paciente ele paga por 1h, 1h20. No máximo de trabalho. Né? O que viabiliza financeiramente para o paciente, porque é isso. Você pode reduzir o custo. Eu posso reduzir o custo, exatamente. E se não for interessante reduzir o custo, eu aumento o meu ganho diante daquele paciente. Né? Você começa a ter opções. Você pode já remanejar o seu produto, o serviço que você vende. Exato. Você pode remanejar o seu tempo de atendimento. Você pode oferecer. É o que você falou. Isso aí, essa visão eu acho sensacional. Você torna mais acessível. Você pode abrir para mais clientes. Isso aí é crucial. Tudo isso graças à sua análise do processo, mapeamento da gestão, planejamento. Que gera uma ansiedade. Gera uma ansiedade, dá trabalho, chato. E você te tira da zona de conforto. Essa é a grande verdade, porque o profissional, ele, quando faz aquilo por muito tempo, ele fica realmente engessado. No começo, você leva uma leve coça para mudar a sua percepção de como as coisas têm que funcionar. Mas quando você pega o jeito, isso muda muita coisa dentro do negócio. Então, eu achei interessante porque você disse assim, quando você faz o operacional bem feito, né? E isso é importante até para coleta de dados, né? Sim. Eu me lembro, por exemplo, que você brigava com a gente porque a gente não tinha um padrão para informar dados no sistema. E o sistema que a gente usava na época, ele não bloqueava a gente, porque depois você gerou um sistema que se eu não inserir aquele formato, corretamente, ele não aceita. Isso. Que é sensacional, tá? É necessário. Porque assim não tem erro. Isso aí são fragilidades, né? Quando você começa a analisar um processo, você tem que entender que toda oportunidade que o usuário tem de se desviar do processo é uma chance de erro. Tá? Se eu tenho um campo
para você preencher uma data, eu preciso que aquele campo seja restrito a informações de data, porque se você inserir outra informação ali, isso vai prejudicar a sua análise posterior. Se ele tiver, ou se a data não estiver no formato adequado, você deve se lembrar disso. A gente teve, na virada do milênio, a gente teve o bug do milênio, uma coisa que assustou todo mundo pelo simples fato da forma como as datas são tratadas dentro de um computador. Isso foi o assunto da época, era o bug do milênio, enfim, ia ser um problema por um simples problema de estruturação de dados, de base de dados. Então, assim, é muito importante você facilitar o processo para o usuário. Eu preciso que ele insira uma data ali, eu preciso que seja claro que é um campo de data, que ele só consiga digitar a data e no formato da data que eu quero que ele digite. Se eu puder botar um botão para ele clicar na data, parecer um calendáriozinho para ele não ter nem que digitar, é melhor ainda, porque aí você bloqueia mais ainda o meio de inserção da informação ali e facilita a interação do usuário, fica mais visual, fica mais simples para o usuário. E essa é uma das vertentes, né, do cuidado que a gente tem que ter com o dado. Um outro campo que eu acho que no seu caso a gente esbarrou também era quando a gente trata de localização. Quando você vai tratar de localização, os locais definidos, né, quando a gente brincava de adedanha lá, o CEP, né, cidade, estado, país, eles têm nomes determinados, cadastrados, você tem zoneamento, você tem CEP, você tem abairramento da prefeitura, tudo bem documentado e bem registrado. Então você não precisa dar margem para o seu usuário digitar o que ele quiser lá, inserir qualquer informação no campo de localização, seja cidade ou seja bairro. Você pode sempre dar a opção dele selecionar. Essas informações já existem em algum lugar. Sim. Então eu não preciso botar o meu usuário para digitar o nome da cidade dele, São Pedro da Aldeia. Essa informação já existe, então eu vou extrair ela de onde ela existe e disponibilizar ela para o usuário escolher, selecionar aquela informação. Você diminui o trabalho operacional dele, porque é menos um campo para ele digitar. Você dá segurança, qualidade para os seus dados, porque o dado vai estar sempre inserido, sempre registrado da mesma forma, da forma que você espera encontrar ele lá posteriormente. E você padronizando isso tudo, você tem a informação pronta, sem muito trabalho posterior. Você fez um planejamento operacional bem feito para você ter uma análise automatizada. Tudo que é repetitivo pode ser automatizado, segue regras, né, específicas. Facilita bastante. Pode ser automatizado. E quando você começa a olhar, uma empresa nada mais é do que um negócio em atividade, nada mais é do que uma sequência de processos operacionais acontecendo ali simultaneamente com um objetivo fim igual, né, com o mesmo objetivo fim. Quando você tem essa análise, você olha o seu cliente, ele entra no início do processo e sai ao final com o seu serviço ou produto entregue, concluído ali para aquele cliente. Quando você entende que tudo isso é um processo, você começa a olhar os pontos que você pode automatizar. Você pode, olha, eu não preciso, por exemplo, escrever a anamnese do meu paciente para depois mandar para ele tirar uma foto, ou digitalizar, ou redigitar no e-mail. Não preciso. Se eu registrar na hora que o cliente está aqui, o que ele está falando para mim, ou seja, a informação do mundo real, que eu ia documentar num papel, posteriormente eu ia botar num arquivo. Se eu digitar ela aqui agora, no local correto, eu nunca mais vou precisar redigitar essa informação. Sim. Eu posso transmitir ela por e-mail, eu posso imprimir ela, se eu precisar dela em papel, eu posso imprimir ela, eu posso convertê-la para qualquer outro formato, eu posso consultar ela em qualquer outro e-mail, depois eu não preciso. Uma coisa boba, por exemplo, no primeiro sistema que a gente utilizou, que a minha insegurança era que no momento em que eu fosse para um sistema, né, e largasse a anamnese, por exemplo, parte da nossa anamnese era de marcar. Então, sei lá, por exemplo, problemas de saúde, né? E aí tinham lá os problemas que eram importantes pra gente, relacionados às contraindicações dos equipamentos que nós utilizamos. Aí, na minha cabeça, eu não conseguia enxergar isso num sistema em que fosse tão prático quanto marcar um X numa folha. Sim. Eu achei que eu ia ter que escrever lá, tipo, tem problema tal, problema tal. Sim. Aí, o primeiro sistema que a gente trouxe para Capelar, né, que na época nem era Capelar,
era um sistema em que a gente podia criar anamnese com elementos de marcar, né? E aí, de repente, algo que parecia tão complexo é porque, para quem não conhece ou não está inserido no universo da tecnologia, tipo eu, a gente tem dificuldade de entender que existem essas possibilidades dentro de um sistema, né? Assim, e hoje mais ainda, muito mais do que naquela época. Eu acho que você foi injusta com você falou que não está inserida em tecnologia. Pelo contrário, você está no ápice da tecnologia quando a gente fala em tricologia. Nos processos tricológicos, nas metodologias tricológicas, Sim. Você está surfando a onda a crista da onda do que é a tecnologia nessa área, mas não para gestão. Não para gestão, exatamente. Esse volta ao o início da nossa conversa, é justamente isso. Os profissionais são extremamente proficientes na sua área, devem realmente focar na sua vantagem comparativa. Os profissionais não devem se preocupar em serem excelentes gestores, ou eles precisam entender que a gestão é importante, é relevante e ele precisa estar próximo dela. Eles precisam ter uma excelente gestão, mas eles não precisam ser excelentes gestores. Exatamente, esse é o foco. Existem diversos meios de você fazer a gestão com qualidade, com baixo custo. Você pode ter um profissional especializado dentro do seu negócio, é uma ótima solução. Você pode contratar uma firma especializada para fazer a gestão para você. E aí, quando a gente fala nos níveis, né, o Brasil o CNPJ número 1 é o do MEI. Só o que a gente tem, se não me engano, esses dados estão um pouco desatualizados, eu acho que são de 2020, né, logo no começo aí, meio da pandemia, mas a gente tinha aí na casa dos 20 milhões de CNPJs cadastrados no Brasil e mais da metade, 11 ponto alguma coisa, eram MEIs. Então, o brasileiro tem esse perfil, esse viés empreendedor. E tanto o MEI quanto o ME, qualquer porte de natureza jurídica, existem meios de baixíssimo custo e de altíssima eficiência para você implementar a gestão no seu negócio. Seja aí o carrinho da pipoca, que precisa de uma gestão, de um planejamento, ele tem insumos que ele utiliza, ele não pode ficar sem gás quando ele está na rua, ele precisa ter um planejamento prévio de onde ele vai atender, dos eventos que vão acontecer para saber onde ele vai estar. Enfim, todo um planejamento estratégico envolvido ali. Até as empresas de grande porte, todas elas têm uma demanda grande por ferramentas de gestão, por automação, por melhorias de gestão. E tem opções no mercado para todo porte, desde você ter um profissional especializado. Para os MEIs, aí a gente tem sistemas gratuitos online que você pode utilizar, que conectam com sua conta bancária para fazer conciliação, boleto, para você gerar boleto para os seus clientes, fazer cobrança e tudo mais. Então, assim, não tem desculpa para não ter uma gestão excelente, para ter uma gestão de qualidade hoje. E custa muito caro não olhar para essa gestão com carinho. As pessoas ficam com medo de investir, mas elas não entendem que a ausência desse tipo de investimento custa muito caro. Custa muito mais caro do que investir. É fatal. Eu acho que eu já fiz essa pergunta para você, mas qual é uma coisa que eu faço sempre no curso? Qual é o objetivo de uma empresa? Isso é muito legal de perguntar. Eu já te fiz essa pergunta? Já. Você lembra, né? Eu não lembro onde você chegou à conclusão, mas você me perguntou isso uma das primeiras vezes que você entrou para... Isso é legal perguntar quando você tem várias pessoas de setores diferentes da empresa, porque cada um vai te dar uma resposta. Se o cara do comercial vai falar, não, o objetivo da empresa é vender o máximo possível. Aí o cara do financeiro vai pular na hora e falar, não, o objetivo é receber, porque se a gente vender e não receber, não tem empresa. Aí o cara do RH vai falar, não, o objetivo da empresa é fazer seus funcionários se desenvolverem, e todos eles estão corretos. Nenhum deles está errado. O especialista sonhador vai dizer entregar aquilo que provavelmente o fundador, o CEO, ele vai ter na cabeça ali a missão, os valores da empresa e vai ter aquilo como objetivo. Nenhum deles está errado. Todos esses objetivos fazem parte do objetivo da empresa. Mas aí, na minha concepção, uma empresa ela é como qualquer outro organismo vivo, como qualquer planta, como qualquer animal. Ele busca se perpetuar, busca continuar existindo, e cada ser vivo segue esse caminho, dessa busca pelo seu próprio caminho. Por exemplo, os humanos, os animais em geral se reproduzem, os vegetais também. E já as empresas elas se perpetuam, elas continuam existindo, enfim, se desdobram, tem filiais e tudo mais, mas o grande objetivo da empresa é continuar existindo sempre. E
vender, atender o cliente, vender bem, receber, fazer seus funcionários se desenvolverem, tudo isso, todos esses... Vai garantir que ela se vão perpetue. garantir que ela se perpetue, vão garantir a sobrevivência dela. Então, tudo isso faz parte do objetivo da empresa, mas o objetivo da empresa principal é que ela continue sempre existindo. E para isso ela necessita ter gestão, ela precisa que alguém esteja olhando com carinho para como as coisas estão acontecendo, para os processos da empresa, para todos os detalhes ali que no final das contas vão convergir na gestão financeira, no resultado financeiro da empresa e que vão ser o principal indicador da saúde dela, se ela continua, se ela cumpre o seu objetivo de continuar existindo ou não, né? Se ela, enfim, cessa a sua existência. E o custo de não olhar para a sua gestão é fadar a sua empresa a falir, a quebrar. Mas eu tenho a minha empresa há anos e não me preocupo com isso, eu pago aí um contador que faz... Cara, legal, assim, provavelmente sua empresa está tendo um influxo, né, uma entrada de capital grande, porque isso acontece muito. O profissional, ele é muito bom, ele é extremamente diferenciado, ele é novidade no mercado, ou ele é realmente muito bom no que ele faz, então ele tem um influxo muito grande de dinheiro e não percebe ali os ralos, não percebe quanto ele está gastando de shampoo, não parou para calcular se aquele aluguel é realmente a melhor opção. Uma coisa que as pessoas olham muito pouco, o custo do dinheiro. Quando você começa a crescer um pouco, aí você quer uma linha de crédito, você quer financiar o seu trabalho, pegar um empréstimo no banco ou buscar algum meio de financiamento, cada fonte de renda, cada fonte de dinheiro que você for buscar, ela vai ter um custo diferente. O dinheiro tem um custo, então você precisa escolher bem como você vai se capitalizar para continuar reinvestindo no seu negócio. E às vezes as pessoas começam a misturar as fontes de dinheiro, não uma coisa muito comum para quem tem, como no atendimento tricológico, para quem tem prazos longos de entrega do produto. Você costuma receber antecipadamente do cliente e entregar o seu produto ou o seu serviço ali ao longo de um período. Sim. Você precisa ter um controle de caixa eficiente e entender que aquele recurso financeiro que você recebe do seu cliente, ele tem que custear todo esse tempo de tratamento. Então, a galera que trabalha com pacote. Isso daí a gente vê muito. O cara vende muitos pacotes e investe aquele dinheiro todo e não faz um planejamento de que aquele capital deveria cobrir o aluguel, os produtos, os insumos que ele vai utilizar ao longo daquele atendimento. Isso é um erro muito comum. São vieses aí da gestão que precisam ser olhados com cuidado, porque vão fazer a diferença entre a longevidade, entre a existência, né, do seu negócio ou não. Você estava falando sobre o grande número de CNPJs sendo MEI, né? Uma pergunta polêmica. O MEI precisa de contador? Não, o MEI não precisa de nada. O MEI só precisa de ações. Aí eu posso falar até olhando para cá. O MEI só precisa... Muitos contadores vão ficar chateados comigo agora, mas o MEI só precisa de acesso à internet. Ele consegue pelo celular, qualquer cidadão que não seja sócio de alguma outra empresa. Enfim, tem alguns outros impeditivos, né? Mas qualquer cidadão com seu CPF pode acessar o portal do empreendedor. Não estou fazendo divulgação nenhuma aqui, mas é o caminho, é o meio. Pode acessar o portal do empreendedor. Só verifica lá se o endereço que você está acessando é gov.gov.br. É realmente um site do governo, porque tem muito trambique nessa área. Mas você acessando ali o portal do empreendedor, no endereço .gov, vai logar com sua conta .gov, você faz tudo sozinho ali, em 15 minutos você está com o seu CNPJ na mão, você vira um MEI, você pode começar a abrir conta, não precisa de nada. Sozinho. Você pode fazer a sua gestão, vou dar o passo a passo aqui para quem é MEI aí, para quem está interessado. Você vai entrar na internet, vai cadastrar lá com a sua conta Gov, vai gerar o seu CNPJ, vai escolher o seu KNAI, que é a atividade econômica que você vai executar. Para o MEI é um pouco limitado, mas tem muita opção. Você vai gerar o seu cartão de CNPJ, tá? E você já pode acessar o portal de nota fiscal e começar a emitir nota fiscal dos seus produtos. Uma vez por mês, você vai pagar uma guia de recolhimento aí que vai variar de R$60 a R$80, dependendo do seu segmento. Essa guia, ela inclui, o simples, né? Um imposto simples, simplificado do MEI. Ela inclui tudo que você tem que pagar, ISS, ICMS, até contribuição previdenciária do CPF, né, do proprietário do MEI, está incluso ali. Você não precisa pagar mais nada. Então, se você receber alguma carta, alguma cobrança, do MEI que tem que pagar, isso é golpe. E tem muito por aí. Já manda um boleto para tua casa no teu CNPJ, isso é golpe. Você não tem que pagar nada. Você vai pagar essa guia do DAS,
uma vez por mês, e uma vez por ano você vai prestar uma declaração para o governo do seu faturamento nos últimos 12 meses, mas é só declarar, não tem que pagar nada, é só informar. Essa é a única obrigação legal do MEI. O MEI pode ter um contador? Pode, claro que pode. Você vai encontrar aí na internet e também presencialmente muitos escritórios de contabilidade focados no MEI, que cobram um preço legal, um preço acessível e dão um suporte legal. Tem gente que não quer ter nenhum tipo Tem de gente trabalho. que não quer ter nenhum tipo de trabalho, não quer acessar lá para gerar guia todo mês. Válido, mas não é uma obrigação, uma mas necessidade. não é obrigação. O MEI ele foi desenvolvido em 2006, 2009, não me lembro, exclusivamente para simplificar a vida do autônomo, do empreendedor independente que quer trabalhar sozinho. Tem algumas regras, ele tem um limite de faturamento, só pode ter um funcionário contratado de carteira assinada, mas você consegue fazer tudo sozinho. Você não precisa pagar nada nem ninguém, além daquele carnê ali mensal ali da merrequinha de 60, 70 reais, tá? Isso é o caminho para o MEI, é esse, é só mesmo o empreendedor, o CPF dele, mais nada. Pode contratar um profissional? Pode. Eu recomendo, inclusive, que procure um profissional, comece procurando uma ajuda gratuita, ali, um aconselhamento, uma orientação, um órgão especializado, e se informe sobre as melhores práticas, sobre como melhorar a gestão do seu negócio. A gestão ela é crucial para o MEI. O MEI ele já é um empreendedor que vai muito na cara e na coragem. No Brasil, para empreender, tem que ir na cara e na qualquer coragem. tamanho tem que ser na cara e na coragem, porque é difícil. É um carnaval tributário, toda semana uma regra nova e aí alguma coisa retroativa que muda a lei, você tem que voltar a pagar algo que você não pagava mais. Então é sempre um desafio fiscal e tributário você empreender no Brasil. Mas o MEI, normalmente, ele vem um profissional sem muita especialização em gestão, sem muito conhecimento tributário, e sem muito recurso para empreender. Isso é o cenário padrão do MEI. Então ele tem que estudar, tem que estar atento, tem que tomar cuidado com a gestão do negócio, tem que ter um cuidado especial com a gestão porque quanto mais escasso o seu recurso, mais cuidado você tem que ter onde você vai alocar ele. Então eu diria que quem tem menos recursos tem que investir mais ainda. O dinheiro tem muito valor. Exatamente, a gente sabe disso, tem que investir melhor ainda e tem que ter um trabalho analítico ali, cuidadoso, para entender qual é o melhor recurso. Ele não tem nenhum ralo de dinheiro. Porque o seu exemplo do shampoo para mim foi excelente. É um custo operacional que você não enxerga e que vira um ralo de dinheiro. E se você tem recursos escassos, aquilo ali pode ser a diferença entre a continuidade ou não do seu negócio. Pode ser a diferença, por exemplo, entre quantos pacientes você vai poder atender com aquele investimento inicial que você fez em matéria-prima, né? Isso vai refletir diretamente no seu resultado financeiro e, consequentemente, na longevidade do seu negócio, do seu empreendimento. Com certeza. Você falou sobre site.gov, né, verificação, me lembrou de uma coisa importante. Na área da tricologia, né, a gente tem uma associação, que é a Associação Brasileira de Tricologia Multidisciplinar, você conhece. Defendo muito. Você dá aula para os cursos que são chancelados na associação. E a proposta dela é a regulamentação da profissão, né, enfim. Nesse processo de gestão das empresas, reconhecimento delas no mercado, o quão importante você acha desse vínculo das empresas, né, dos profissionais com as associações no geral? Eu sou um legítimo defensor de associações. Eu acho que se associar com profissionais da sua área é a melhor coisa, principalmente para o empreendedor. Aproveitando esse gancho aí, o cenário do MEI, que a gente mencionou agora há pouco, o brasileiro que tem esse viés, essa característica de querer empreender, de ser bom naquilo que ele faz, mas não ser cauteloso com a gestão, não ter esse envolvimento ali com a gestão. E quando você começa a empreender, você começa a encontrar diversos desafios que você não imaginava. Mesmo você conhecendo o mercado, você conhecendo a área, sendo bom no que você faz, quando você começa a empreender, principalmente num país como o Brasil, você começa a enfrentar desafios que você não imaginava. Você começa a enfrentar burocracias que você não imaginava. Você começa, por exemplo, você trabalha com uma série de ativos, né, que você compra de fora do nosso estado. Então, você já enfrenta a famosa substituição tributária quando você compra esses produtos. Isso é uma coisa que muitos empreendedores tomam um choque quando vem lá aquela cobrança absurda de imposto. E vão comprar, principalmente o Rio de Janeiro, que é uma burocracia enorme, é caríssimo, vão comprar um produto de fora e ele chega aqui num preço já não tão competitivo. Então, assim, são desafios que você começa a esbarrar. E quando você
aí onde você vai procurar, né, informação? Você vai contratar um profissional, você vai se inteirar daquilo. E o melhor lugar para você buscar informação é com as pessoas que sofrem as mesmas dores que você. Sim. Quando você vai, as pessoas, não, a associação tá cheia de concorrente. Não, a associação tá cheia de colega de profissão. Tá cheio de profissional da sua área que compra as mesmas matérias-primas, que tem os mesmos problemas legais e burocráticos, paga o mesmo tipo de imposto, emite o mesmo tipo de nota fiscal. E quem busca uma associação está disposto a trocar conhecimento, a receber conhecimento, receber informação em troca de ofertar informação. Então, associações são onde você vai encontrar os profissionais mais experientes da área, tá? Onde você vai... eu preciso de um aconselhamento jurídico para a minha área. É muito comum. Na BTM tem uma advogada especialista na área. Por quê? Porque você tem não problemas, mas você tem você está lidando com uma área muito sensível. Você pode ter muitas intercorrências, porque o paciente pode ter uma alergia, ignorar ali o protocolo, pode usar outros produtos que estão fora do seu controle e isso gerar intercorrência com os produtos que você utiliza. Então, você tem que estar respaldado nisso. Às vezes, recebimento de produto que não veio da forma correta. Isso acontece na nossa área. Vocês têm até problemas com embalagens específicas, de cores específicas para preservar o produto. É uma área, tá vendo? São desdobramentos que você não tem ideia. Quem não está inserido no mercado não tem ideia. Aí, quando você começa a enfrentar esses desafios, você vai procurar quem já enfrentou esses desafios antes. Essas pessoas, esses profissionais, esses empreendedores estão nas associações. Sim. As associações, principalmente, eu também faço, você falou da ABTM, eu faço parte lá, do aula lá, mas eu também faço parte de uma outra associação, que é a Abraplan, que é a Associação Brasileira de Planejamento, é focada em gestão e planejamento. Lá eu dou outras aulas, já sou membro diretor lá como Business Intelligence e dou aula lá também dessa área, né, de inteligência de negócio. Lá é onde você, tanto na BTM, né, quanto na Abraplan e nas associações... Você ensina planejadores a planejar? Ensino planejadores a planejar. A gente tem o nosso curso principal lá, que é o curso de formação de planejadores, está indo para a 7ª edição agora. É um curso bem legal. E planejamento e gestão, né, são termos, como a gente estava falando, muito abrangentes. Então, planejar o quê, né? Planejar tudo. Planejamento financeiro, planejamento de obra, planejamento de parada. Legal. A gente tem uma série de ferramentas de gestão e planejamento que a gente apresenta. Eu cuido muito da parte de gestão visual, que é um viés ali da gestão que eu gosto bastante. Gráficos que você mostra pra gente, a gente fala, meu negócio tá todo aqui. Isso aí, é essa parte aí que é a gestão visual, a gente trazer informação fácil, compreensível, né, sobre diversos aspectos. Esse é o grande lance para quem tá do outro lado, né, que não entende a parte técnica da coisa. Não adianta eu chegar para um empreendedor que é um tricologista excelente, que conhece tudo dos produtos da Fórmula, e apresentar para ele uma planilha com 5.000 linhas e 20 colunas, para falar, olha, qual a soma dessa coluna aqui é o seu rendimento. Isso não vai conversar com ele, não vai levar a informação para ele, não vai ser prático, não vai ser eficiente, então eu preciso apresentar isso de uma maneira dinâmica, né, e compreensível, que aquele profissional consiga ler e entender o impacto daquilo no negócio dele, né, usar aí indicadores e mecanismos que facilitem a leitura. E a gestão visual é o melhor caminho para isso. É convergir ali num quadro, né, num retrato, numa imagem bonita e fácil, coloridinha e fácil de compreender. Sim, muda tudo. Que converse com o profissional que está analisando ali, que precisa daquela informação para tomar a melhor decisão. Uma coisa, você falando sobre se reunir com bons profissionais, uma coisa que a associação trouxe para mim, que foi muito positiva, né, a Associação de Tricologia, é que criando vínculos e relações, né, de amizade dentro da associação, na nossa área, a gente, pelo menos um profissional prudente, né, quando ele quer inserir um produto ou uma marca, uma linha, né, ou quando você faz uma formulação que você quer testar, que você quer utilizar, você precisa testar antes para entender se aquele produto ele realmente entrega o que promete, né? O cara que tá te vendendo o produto, ele vai dizer que entrega tudo. Sim. Né? Mas não dá para eu pegar o produto acreditando no cara que tá vendendo o produto e vender ele pro meu paciente como que vai resolver o problema dele se eu não tiver convicção de que aquele produto ele é realmente funcional. Claro. E uma coisa que eu falo muito quando eu tô formando profissionais na área da tricologia é que a importância dessas relações que são criadas é que você gera um conhecimento de forma econômica. Então, a gente tem a nossa
panelinha, né, da tricologia, todo mundo tem dentro da sua área, né? Eu deveria ter justamente essas relações. E o que acontece é que quando chega um equipamento, um produto no mercado, a gente divide esses investimentos. Então, eu tenho lá um colega em São Paulo testando uma linha, testando um produto, enquanto eu tô aqui testando outra linha, outro produto. E a gente se comunica sem esconder o ouro um do outro, que eu acho que esse é o ponto importante, que você realmente crie relações de confiança. E a gente divide esses protocolos e o que funciona e o que não funciona. Imagina se eu tivesse sozinha, né? Não tivesse parcerias no mercado e tivesse que investir em tudo que chega no mercado para saber o que realmente funciona e o que não funciona. Isso aí, como você falou, isso impacta o mercado como um todo, né? Quanto mais gente você tiver ali dentro, aí acho que vale muito a pena mencionar isso, né? Procurar associações sérias, procurar profissionais sérios, se cercar de pessoas boas, pessoas de confiança, pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? Então, sempre entender, eu falei que eu defendo veementemente as associações e defendo mesmo, mas não vamos confundir isso com outros grupos aí que querem só controlar as áreas, fazer reserva de mercado, né? Porque não é o caso. Existem grandes diferenças. Porque no mercado a gente vê associações, tem as academias, tem as sociedades. Então, as propostas são completamente diferentes. Tem grupos que só querem fazer uma reserva de mercado e só querem isso aí, pegar o produto e não expandir. E tem outros grupos, que são como as associações que eu mencionei aqui, que querem justamente fomentar o mercado e trazer conhecimento e formar. Você pode ver que são associações que têm cursos de formação, que têm especialização, que têm parcerias com instituições de ensino que querem progredir, que lançam, a Abra Planta lançando agora um material excelente, que é um manual de planejamento, primeiro manual de planejamento, eu nem sei se eu podia estar falando isso, espero que o pessoal lá não fique chateado comigo. Mas é um manual de planejamento desenvolvido e adaptado para a realidade do planejamento no Brasil, uma coisa que não existe. A gente tem muita metodologia que a gente traz e que a gente importa. E a Abra Planta consolidando esse meio brasileiro, esse modo brasileiro de planejar e de gerir. É um material sensacional. E distribuir e abrindo esse conhecimento para o mercado, fomentando o mercado, né? Não adianta você seguir, por exemplo, de maneira duvidosa, eu diria, fechando o mercado e dificultando o acesso, né, para novos produtos. Uma associação de excelência, ela vai ter, ela vai andar ao contrário disso, né? Ela vai querer fomentando o mercado. Ela vai querer que os profissionais no Brasil sejam profissionais de excelência. De referência, exatamente. A ideia é que a profissão, seja lá qual for dentro daquela realidade, seja bem vista no mercado brasileiro, né? Se a associação dificulta esse processo, não faz sentido. A entrada de profissionais, de players, ela não faz sentido. Não está prezando pelo mercado. O seguro conhecimento também. Ela está prezando ali pelo próprio bolso, pelo próprio poder, né? Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Não buscar instituições que queiram fazer só reserva de mercado, mas buscar instituições que queiram mesmo expandir o mercado, expandir o conhecimento, formar profissionais, enfim. E aí é onde você vai encontrar especialistas jurídicos dentro daquela profissão específica, daquela área de atuação, especialistas de gestão dentro da área da saúde. A BTM, você vai encontrar profissionais lá. A gente tem um curso de gestão focado nos terapeutas capilares, nos tricologistas que querem empreender, que querem ter o seu próprio negócio. Para que a gente possa falar sobre as dores que estão ali. Exatamente, sobre as ferramentas que ele precisa, sobre como se relacionar com o cliente dentro da tricologia, sobre o CRM que você passou a ter, sobre como automatizar isso, como isso pode ser simples, como isso não é um bicho de 7 cabeças. A gente falou um pouquinho sobre vários tipos de gestão e leva a gestão toda do negócio, mas na minha concepção, para a gente finalizar o nosso papo, faltou falar sobre a gestão das mídias, né? Porque assim, hoje, né, todo negócio precisa do cliente,
né? Do paciente, enfim. Sim. Alguém que compra o seu serviço ou o seu produto. Se você não tem esse alguém, o seu negócio não funciona, né? Não gira, não vai ter captação de Ele não vai dinheiro. continuar vivo, não vai continuar, não vai cumprir o seu Exatamente. objetivo de continuar Exato. existindo. E a gente observa que hoje, uma das ferramentas de maior captação de cliente ou paciente, né, se dá pela gestão de mídias, né? Então, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, e por aí vai, né? Essas ferramentas hoje, elas funcionam como ferramentas de trabalho. Elas são essenciais, não tem como fazer negócio hoje sem elas. Mas isso é um processo muito complicado, vamos combinar. É difícil. A gente tem diversos desafios aí. Primeiro ponto, todo mundo precisa entender que o Instagram é a maior ferramenta de divulgação online. Já ultrapassou o Facebook tem alguns anos. Aqui, em algumas cidades do interior, o Facebook ainda tem um papel fundamental. Ainda tem uma referência, né? É uma referência. Isso aí depende muito da demografia do seu público, né? Quem você está procurando, aonde você está, a faixa etária e tudo mais, vai influenciar. Mas, inevitavelmente, você vai ter que usar o Instagram e um pouquinho do Facebook. E o Google também é uma ferramenta enorme de vendas, né? Sim, o Google é essencial que você apareça lá de alguma forma nos resultados de pesquisa e tudo mais. Poucas pessoas sabem disso, inclusive. O pessoal é muito relapso com isso. A maioria dos meus clientes não... Assim, o Google, a gente nem aborda muito isso, porque o Google é uma coisa... Você tá lá bem localizado, tem a sua empresa no Google Maps, aparecendo bem no resultado de pesquisa do Google, né? O que a gente chama de SEO. Isso é básico, é feijão com arroz de qualquer empresa. Você montar uma pastelaria, você tem que estar... Porque hoje em dia todas as pessoas pesquisam tudo pelo celular. Sim. E o iOS, que é o maior volume ali depois do Android, ele tem a pesquisa nativa ali que interage com a pesquisa do Google. Então você pode, se você estiver bem posicionado no Google, todo mundo que pesquisar você ali no Maps vai encontrar, você vai ser uma referência fácil de localizar. Então, isso é o básico. Você parte daí. Você tem que existir ali no Google. Senão a sua empresa nem existe direito. E hoje em dia isso é muito fácil de fazer. Mas depois que eu comecei a procurar, né, empresas em cidade pequena, como Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia... Viu que não é tão comum, né? Na capital, isso é, básico. Qualquer empresa está no Google. Se ela não estiver no Google, eu entendo que ela não existe. Mas nas cidades pequenas, isso ainda é uma dificuldade. Isso está mudando um pouco, e aí ferramentas como o WhatsApp Business, né, que tem lá a busca de empresas, estão melhorando um pouco isso, estão integrando mais essas funcionalidades. Mas, sim, isso é um cenário real. No interior é mais escasso. Mas é o básico de uma empresa estar ali bem posicionada no Google, sendo fácil de localizar numa busca. E o Google é a principal ferramenta de busca hoje, então você tem que estar bem localizado ali. E isso é o que a gente chama de comportamento passivo, né? Você tem que existir ali para as pessoas te procurarem. Você tem que existir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook principalmente. TikTok seria um plus aí, mas o mínimo é Instagram e Facebook. E você tem que impulsionar, você tem que gastar um dinheirinho, reservar uma verba. Ferramentas de anúncio, para você trabalhar com anúncios em rede social. Se você só tem R$10 para investir, invista em mídia social. Não faça panfleto, você acha que não faça cartão. Tá ficando chato já? Assim, não, de curiosidade mesmo. Porque eu entendo a necessidade no Instagram, apesar de ser uma pessoa um pouco resistente. Porque eu faço várias piadas do tipo, eu trabalho ou eu faço dancinha no Instagram, né? Uma coisa meio assim. Mas, às vezes a gente quer usar o Instagram como, sei lá, como ir tomar uma cerveja. Tô abrindo o Instagram pra ver bobeira, vamos colocar assim. E, cara, você abre o Instagram hoje e ele é tomado de negócios. E a gente sente falta de assistir pessoas e vida real. E, sei lá, foto com teus filhos, você na praia. Tanto que os grandes influencers, todos eles falam muito da vida pessoal, mostram muito da vida pessoal. O que você acha de misturar essas duas coisas? Você acha que isso é o caminho? É o caminho? É o caminho. Você não adianta você ter ali um panfleto da sua empresa, só com arte e foto dos produtos ou dos serviços, porque isso não vai trazer o que você está buscando, né? Não vai gerar engajamento. Quanto mais próximo quanto mais humano for a tua imagem ali, melhor, né? Mais engajamento você vai ter, e mais engajamento vai resultar em maior conversão. Isso não tem jeito. Mas o grande ponto é que, assim como a gestão, você não pode ignorar isso. Se você não quer
pô, ter a sua vida exposta ali. Eu, por exemplo, sou meio reservado com a rede social também, não coloco muita coisa. Mas se você não quer ter ali, você precisa ter alguma coisa. Você precisa que o seu negócio alimente, gere conteúdo, de preferência o conteúdo humano das pessoas envolvidas no seu negócio. Como você falou, as pessoas têm interesse, têm essa busca grande por outras pessoas, né, por um contato humano do outro lado da tela. Isso é o que gera maior engajamento, maior identificação. A interação, ela anda por aí ultimamente. Você tem que ter humano dos dois lados. As pessoas não gostam de falar com um sistema, com um robô, com algo que não tem calor, né? Então você precisa ter gente ali do outro lado, precisa estar postando conteúdos humanos. Não adianta você estar postando só foto do seu produto, por exemplo. Isso não é um desafio quando você tem um negócio que não tem uma cara? Uma cara que eu digo, uma pessoa como imagem. É um desafio grande, entre aspas, né? É uma montanha que parece impossível, mas que uma vez que você sobe, você vê que ela não é tão complicada. Você só precisa de um rosto. Justamente isso, você só precisa de um rosto. E esse rosto pode ser qualquer rosto. Pode ser uma pessoa que trabalha no seu time ali, pode ser o seu estagiário, mas que gosta de aparecer e de falar, é o suficiente. Hoje em dia, muitas empresas viralizam assim. Com os funcionários com os funcionários. Então, assim, não é tão impossível assim, não é tão difícil. Mais uma vez, o que eu friso é o seguinte, tem que ter. Se você não tem um funcionário, se você não vai botar a cara, se você vai fazer uma coisa menos humana e mais corporativa, não tem problema. Você vai ter algum resultado com aquilo. O ponto é que você tem que existir ali. Você tem que ter um cuidado com aquilo ali. Você precisa estar alimentando, estar gerando conteúdo. Você precisa ter alguma gestão na sua imagem virtual nas redes sociais. É melhor alguma coisa do que nada. Mas a gente precisa reconhecer que quanto mais, como a gente já falou, humanizado, quanto mais pessoas, quanto mais o processo for explícito, tudo que é realizado naquele... Tanto que o story tem um alcance significativo, que a gente está falando daquilo que acontece no momento. Exatamente. Não é o que foi planejado ser postado, uma foto bonita que foi produzida. Exato, é pegar o celular e fazer ali... Cara, você pensa nessa parte do processo com o cliente? Sim, porque isso toma tempo, cara. Tem que ser planejado. Mais uma vez, tem que ser planejado. Tudo é planejamento. Tudo é produção de conteúdo. Tudo isso tem que ser... inclusive, tudo isso tem um custo também, né? Então, sim, porque você está gastando hora do profissional. Você tem que entender quem é o profissional que vai estar envolvido naquilo ali. Sim. A gente tem ali uma empresa com um único tricologista. É o tricologista que vai ter que produzir todo o conteúdo. Quanto custa a hora do tricologista? Cada hora do tricologista produzindo conteúdo tem o mesmo custo que a hora do tricologista fazendo tricologia. Sim. Então você está tendo o custo de um profissional que poderia estar tendo uma rentabilidade muito maior praticando tricologia, quando ele está ocupado com uma tarefa que outro profissional de menor custo, enfim, ou mais especializado poderia estar executando. Sim. Então você tem uma má alocação de recursos aí, você tem um profissional. Então, quais os caminhos para contornar isso? Você pode terceirizar essa função, você pode ter um profissional contratado para isso. Não tem outra opção. É o tricologista que vai ter que fazer mesmo, então você vai ter que ter um tempo ali dentro do horário dele. Isso é muito comum no cenário do empreendedor individual, né? Ele vai ter que ter um tempo ali para se dedicar a isso. Não é fácil, mas tem que ser feito. Isso aí eu vou bater nessa tecla incansavelmente. Tem que, assim como a sua gestão, você não sabe fazer muito bem, você só sabe fazer o livro caixa, só sabe... Bruno, eu não tenho nem computador. Tudo bem, cara. Vai lá, compra... É o que você vai conseguir fazer? Vai lá, compra o livro caixa, começa a anotar com papel e caneta. Quando isso estiver ali virado uma mão com açúcar, estiver fácil você fazer, aí a gente pensa em melhorar. O importante é que você não pode deixar de fazer. Ou seja, comece do jeito que dá. Comece do jeito que dá. Você não, eu não tenho como fazer conteúdo todo dia e me filmar. Não tem problema. Começa a fazer o conteúdo que dá pra fazer. Começa a jogar a bola como você pode, como você tá. Com a bola de meia, de pé descalço, sem camisa, não tem problema. Depois você vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai fazendo com mais qualidade. Mas você já vai ter histórico, você já vai ter material para analisar, você já vai ter dados, já vai ter inteligência no seu negócio. O ramo que eu atuo hoje se chama especificamente inteligência de negócio. É isso, é você fazer um trabalho otimizado, você analisar dados com clareza, você estruturar isso, você ter inteligência sobre o que está acontecendo e como você vai planejar para que as coisas aconteçam no futuro. Seja na sua gestão financeira, na sua gestão de pessoal, na sua gestão de produtos, de serviço, de redes sociais, o que vale a pena investir, o que vale a pena automatizar, o que eu posso fazer diferente dentro do meu negócio, trazer mais inteligência
para o meu negócio. Essa é a mensagem que eu tento passar sempre para os meus parceiros, para os meus clientes, é que você precisa ter mais inteligência ali dentro da gestão do seu negócio. Sim. Fazer ela mais bem feita, máxima eficiência com mínimo esforço. Sim. Esse é o princípio. Eu queria te fazer uma última pergunta. Dentro da tricologia, obviamente, nem todo mundo precisa desse profissional, né? Precisa desse profissional quem tem algum problema tricológico ou por algum motivo quer fazer um processo de prevenção. Eu tenho um pai calvo, tô com medo de ficar calvo também, por exemplo, isso. Sim. Todo mundo precisa de um consultor de gestão e, se não, quando a gente precisa desse consultor? Porque, assim, a gente tem uma tendência, nós brasileiros, a chamar esse tipo de recurso. Não quero investir, não quero investir, não quero investir. Tô falindo, vou investir. Sim. Quando Isso é que a gente... comum. Em que momento a gente precisa... Eu vou parafrasear uma amiga minha da área da psicologia, que perguntaram para ela, como é que eu sei se eu preciso de um psicólogo? Ela falou, todo mundo precisa de um psicólogo. Todo mundo precisa de alguma consultoria em gestão. Todo mundo precisa de algum suporte em gestão. A não ser que você seja exclusivamente gestor. Mesmo assim, você ainda vai precisar de suporte, porque você precisa se aperfeiçoar, se modernizar, você precisa saber o que as outras pessoas estão fazendo em gestão. Você precisa buscar conhecimento. Buscando conhecimento. Mas todo empreendedor precisa de um suporte de gestão. Porque a natureza do empreendedor é ser bom em algum mercado, alguma área específica, não é ser bom gestor. Porque o bom gestor ele vai oferecer o serviço de gestão para outras pessoas. O empreendedor, ele vai empreender, a não ser que ele vai empreender em gestão, seja um gestor, ele vai empreender em vender gestão, ele precisa de gestão no negócio dele, no empreendimento dele. Desde o MEI, como a gente falou lá atrás, até a grande empresa, ela vai precisar sempre de inputs, né, de informações externas para otimizar, para fazer a gestão dela ser sempre mais eficiente. E a gente sempre tem novidade tecnológica, todos os mercados, todas as áreas. E o que me levou a atuar na gestão, inclusive, eu venho da área da comunicação, o que me sugou ali para dentro da gestão foi justamente a deficiência de tecnologia. Foi estar trabalhando numa área altamente tecnológica, que é a comunicação, trabalhando sempre ali no auge da tecnologia, né, para produzir conteúdo e tudo mais, e diretamente conectado com a gestão, literalmente lado a lado com o time de gestão, e olhando o pessoal batendo cabeça com calculadora financeira e papel e caneta e nota fiscal e volumes imensos de papel. Falar, gente, vocês não precisam disso. Tem forma mais fácil, tem forma mais automática, tem forma mais dinâmica, tem ferramentas mais modernas, vamos melhorar isso. E aí eu fui caindo dentro da área de gestão justamente por causa disso. Melhorando ali, automatizando as soluções. E aí eu comecei a entender que todo empreendimento precisa de uma consultoria de gestão. Vai ter sempre espaço para melhorar alguma coisa, ainda que seja como uma reciclagem, né, em conceitos de gestão, em novas ferramentas e tudo mais. Parece que eu estou defendendo meu peixe aqui muito, mas toda empresa precisa de uma consultoria, de algum suporte externo em gestão. Mesmo que ela esteja iniciando. Não, principalmente se ela estiver iniciando, se for um empreendedor. Talvez seja o time perfeito. A melhor hora quando ele está iniciando, para ele já começar. Eu diria até que a melhor hora é antes de você começar a empreender, para você começar a fazer um plano de negócios adequado e você cometer os seus erros no papel. Porque errar, todo empreendedor vai. Isso aí é inevitável. A gente vai bater cabeça, a gente vai fazer investimentos errados. Enquanto você errar no papel, antes do seu negócio ir para o mercado, melhor. Você consegue evitar ali problemas graves no futuro. Eu me lembro que quando a gente quis fazer uma transição na empresa, a primeira coisa que você propôs é que nós planejássemos antes de levar aquilo para a prática. Exatamente, no mínimo 3 anos para frente. Eu me lembro até que a gente fez uma grande loucura, que a gente iniciou um braço da empresa sem recurso financeiro, como qualquer brasileiro. Mas a gente já tinha calculado o que era necessário para fazer aquele movimento em relação ao retorno que a gente receberia. E aquele dinheiro que ia ser recebido naquele movimento era o dinheiro de investimento para... assim, foi uma loucura, mas foi bem planejado. Você consegue fazer essas mágicas quando você tem um planejamento dedicado ali
bem afinado na ponta do lápis. Quando você já tem experiência no conhecimento sobre o negócio, você consegue olhar para frente com bastante assertividade. Sim, foi bem funcional. Legal, que bom. Bom, estamos finalizando o nosso podcast. Eu queria te agradecer muito pela presença. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado aí para essa galera que vem empreendendo no Brasil, que, tá complicado. Sim, primeiro eu queria dar os parabéns. Não é fácil, a gente sabe disso, a gente sente na pele. Mas é isso que move o mundo, é isso que move a economia. É o empreendedor, é o cara que sai de casa, que bota a cara, que acredita no negócio dele, que se compromete, que compromete a sua segurança, a sua estabilidade, acreditando em alguma coisa, em investir, em crescer. Essa é a roda da economia, essa é o livre mercado acontecendo. Eu sou muito a favor, sou muito adepto disso. Tenho muito conteúdo que eu compartilho, tenho um grupo de amigos que são MEIs, que a gente troca ideia sempre, sempre dando um suporte, sempre que sai novidade, a gente discute lá, porque empreender no Brasil é uma caixinha de surpresas, né? Toda semana uma decisão nova, alguma coisa que você tem que tomar cuidado, que você tem que estar atento, algum custo que você começa a incorrer. Então, primeiramente, meus parabéns, tá? Se você está empreendendo, se você quer empreender, meus parabéns, siga em frente, esse é o caminho. Segundo, você vai passar dificuldade, procure ajuda, procure associações, procure empresas. Não precisa se preocupar em reinventar a roda. O que você está passando agora, a dificuldade que você está tendo jurídica ou contábil ou administrativa, alguém já teve. Tá? Alguém já esbarrou nesse mesmo problema. Busca quem são essas pessoas, qual foi a solução que elas encontraram, né? E aí você vai encontrar isso nas associações, enfim, nas consultorias especializadas dentro da sua área. Busque apoio, busque suporte e não deixe a gestão do seu negócio sozinha, solta. Porque isso vai comprometer, isso é fatal para qualquer empreendimento, você não olhar para a gestão ali a longo prazo. Do seu negócio. E se alguém quiser te contratar como consultor, como é que faz para te encontrar? Vamos lá, é só me procurar nas redes sociais, a gente vai deixar o link aí. Ok. Como eu falei, eu não sou muito ativo nas redes sociais, apesar de também trabalhar com isso, não como hobby, não me agrada muito, não me atrai muito, mas pode entrar em contato lá. Eu tenho um selo que é a Vortex BI, que é a empresa que chancela aí meus cursos, a marca, né, que eu utilizo. Tem um grupo de especialistas que trabalham comigo, freelancers. Tem a galera da programação, tem a galera do desenvolvimento, tem a galera da contabilidade. A gente tem um grupo grande ali para cobrir todas as áreas da gestão, do planejamento, dar todo o suporte que o empreendedor precisa, né, de qualquer tamanho. É só entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem lá, a gente bate um papo, faz uma visita, entende o negócio, faz um mapeamento dos processos, entende quais as soluções, automações, redução de custo, o que a gente pode levar para aquele empreendimento. Aí, galera da saúde, tá vendo? Já tem experiência. E se for algum planejador nos assistindo que queira entrar para Abraplan, né? Também pode entrar em contato com você. Pode entrar em contato, pode seguir a gente lá nas redes sociais. A Abraplan também está mais ativo um pouquinho nas redes sociais. A gente está lançando agora um curso de formação de planejadores 7. Já a gente vai estar liberando as inscrições aí. Turma bem legal. Vale muito a pena. Vários professores aí ativos no mercado de trabalho, o que é excelente também. A galera especializada aí não é ninguém só teórica, todo mundo da prática. Então, recomendo muito aí pra galera. Na sua área tem professor que nunca atuou? Na minha tem. Na minha área é mais difícil um pouquinho. Desde a área de psicologia, a tricologia, eu acho isso muito engraçado. Professor que nunca colocou a mão na prática. O cara tem um currículo gigantesco, mas professor, onde é o seu consultório? Ou como você atende? Não, nunca atendi. Isso aí na parte de consultoria é mais raro, porque o consultor ele precisa estar inserido no contexto do negócio, ele tem que ter a prática, tem que entender como o negócio funciona, senão ficar só na teoria do planejamento não acontece, não tem. Sim. Isso é mais raro um pouquinho na minha área. Bom, Bruno, muito obrigada pelo papo de hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades para você ajudar a galera aí, que é um assunto muito extenso, né? Pessoal, obrigada por participarem conosco, né? Espero vocês no próximo episódio com outro profissional muito legal. Não percam aí o episódio que vai ser bem interessante. E até a próxima. Valeu, até a próxima.